Olá, estamos aqui no escritório Sala de Aula do programa Experti para conhecer e entender de perto essa inovação. Vocês vão conhecer agora parte desse time. O Kleber Vargas, idealizador do programa Experti, a Letícia Soares, que é psicóloga e responsável pela área de comportamento humano do programa, e também o Túlio Diniz, que é advogado e responsável pela assessoria jurídica. Mas eu estou falando aqui de vocês três, mas o time, gente, é um pouquinho só maior, né, Kleber? Hoje é um pouquinho maior, a gente está falando aí de cerca de, no mínimo, uns 40 professores já envolvidos, já disponíveis para suportar o desenvolvimento de pessoas, que a gente vai explicar aí para frente um pouquinho. Então, Kleber, fala um pouquinho aí sobre a sua carreira, como é que chegou também a essa ideia, hein? Isso. Começa bem cedo na minha vida profissional. Eu comecei a vida profissional bem cedo, já com 18 anos, já saindo da escola, do ensino médio, já entrando no mercado de trabalho, querendo já fazer uma engenharia e tudo. E eu vindo de uma família um pouco mais humilde, sempre cursei escola pública desde sempre, e mesmo assim consegui entrar na Faculdade Federal, depois de muito esforço, estudo e tal, na Faculdade Federal aqui de Minas. E hoje, alguns anos depois, 15 anos depois que eu saí da escola técnica, eu consigo observar que a minha experiência pôde agregar a essa proposta inovadora que a gente está trazendo aqui. Foi algo que começou mais ou menos lá em 2014, onde eu estava tendo dificuldade de lidar no trabalho com alguns profissionais que eu estava achando que eles estavam, alguns estagiários, em sua maioria, que eu achava que eles estavam sendo desperdiçados. Eles estavam sendo, digamos... Subutilizados e mais ainda, a empresa estava desistindo deles, sabe? Ela estava desistindo, mas será que era porque o profissional era ruim e tal? Não, porque ele não tinha o suporte adequado para aprendizado. Então, lá em 2014, mais ou menos, eu comecei a observar, eu cheguei a ser enviado para outros países, onde eu vi até a mesma situação em outros países. E lá no comecinho da pandemia, eu falei, não vamos parar isso, eu estou em casa, eu vou tocar o projeto. E em 2021, eu resolvi iniciar uma empresa para focar exclusivamente nesse projeto, que é o Programa Experti. Uma das primeiras coisas que eu tive que fazer, gente, foi entender se a gente podia fazer isso de uma forma jurídica legal. E para isso eu trouxe o Túlio e sua equipe para o nosso projeto. E o Túlio tem um pouquinho para falar aí como é que foi. Conta você aí, Túlio. Vamos saber então qual que é o desafio desse projeto, Túlio. Olá. Então, eu fui procurado pelo Kleber, né, que me apresentou a ideia, né, e de imediato eu já percebi, né, que se tratava de algo novo, né, tinha um DNA inovador, e eu percebi que necessitava de um suporte jurídico personalizado, né, adequado para aquela situação. Então, depois de muito estudo do projeto, né, analisamos a viabilidade, né, e começamos a procurar as soluções mais adequadas. No primeiro momento, nós analisamos a conformidade com a legislação vigente, né, cumprir com todas as obrigações legais, e em seguida nós tratamos de resguardar a ideia, né, fizemos os registros necessários, né, os termos de confidencialidade, e, né, como repito, pelo caráter inovador, né, nós começamos a fazer todo o aparato contratual, né, que foi bem personalizado, ver como que ia ser conduzida cada relação, né, dentro do projeto, até que nós chegamos no modelo ideal, né, e começamos a tocar o projeto. Então, estou aí nesse projeto desde a sua ideia, né, sua concepção até o andamento. Hoje, familiarizado já com o projeto, você pode afirmar que é de fato um projeto de sucesso? Sem dúvidas, sem dúvidas. Além de inovador, né, é algo que deu os resultados esperados, né, promoveu um salto na carreira dos participantes, né, todos eles cresceram, né, exponencialmente, notória, visível, né, e foi uma via de mão dupla, né, todo mundo ganhou nessa relação, né,
mas que cumpriu sim a sua finalidade. A gente vai conhecer muito mais ainda sobre o projeto, mas rapidamente, essa questão trabalhista, a gente sabe que hoje é um grande desafio para os empresários, né? Como é que esse projeto lida com essa questão? Sem dúvida. O lado trabalhista, a esfera trabalhista hoje, ela tem que ser tratada com muito cuidado, né? Em qualquer segmento empresarial, né? Haja visto as particularidades de cada categoria, de cada profissional. Como ele trouxe algo inovador, né? Que faz uma ponte, né? Eu diria que é uma ponte entre a empresa e o aprendiz. Os contratos precisaram serem feitos observando a legislação vigente, convenções coletivas, né? E todo o aparato normativo, né? Mas adaptado para essa questão inovadora. Então, foi algo muito, muito complexo, desafiador, mas que foi moldado bem de acordo, de forma a prevenir problemas, né? E resguardar os interesses de todas as partes envolvidas. E com esse terreno, então, jurídico, principalmente preparado, chegou a hora de ter mais gente na equipe, né? Exatamente. A gente queria trazer um projeto que ele fosse possível para todo mundo. E aí a parte humana entra na história. E a parte humana disso, por que não trazer uma psicóloga, uma equipe de psicólogas, a Letícia e a Juliane? E a gente está com a Letícia representando aqui e ela vai contar um pouquinho de como ela absorveu esse projeto. Então, sempre que eu escuto meu telefone tocar e eu vejo que é o Kleber, eu sempre estou preparada para alguma coisa nova, né? O Kleber nunca vem com uma coisa previsível, né? E esse projeto dele vem com DNA totalmente inovador, né? Ele me traz aí uma proposta que eu particularmente nunca tinha visto, né? No mercado, de fazer um programa de treinamento profissionalizante e que o próprio recrutamento já era diferenciado, né? Era um recrutamento que a gente apelidou aí de recrutamento às cegas, né? Em que a gente utilizava a vaga e as pessoas se candidatavam e eu não poderia ter acesso visual a essas pessoas, né? Eu teria que avaliá-las pelas competências e pela história que a pessoa traz e principalmente pelo envolvimento, pelo desejo de fazer parte daquele novo mundo. Então, isso foi uma coisa nova para mim também e desafiadora e que despertou em mim a necessidade de apurar mais os meus ouvidos, né? Já que eu tinha a visão tapada ali, né? Tampada é a palavra certa, para o visual, né? Porque a gente, quando avalia, dentro da psicologia, né? A gente sabe, por exemplo, que 80% da linguagem é não verbal. Então, para o recrutador, ver a pessoa, como ela atua, como ela desenvolve, é muito importante. Quando o Kleber vem com esse convite, eu tenho que fechar um sentido que para mim era muito utilizado e começar a ver outros sentidos, né? E o legal desse projeto é que ele permite que a pessoa contribua pra gente de uma maneira diferente, né? Ela traz as habilidades, os desejos, e também traz uma necessidade de querer mais, de estar disposta a contribuir, a aprender, a se colocar no lugar de aprendiz. Isso passa pela humildade, passa pela história de vida da pessoa. Foi muito rico essa parte do recrutamento, né, Kleber? Bastante. E a gente... E além disso, né, a gente, tipo assim, o objetivo final do recrutamento é trazer um recrutamento que se baseia na equidade com a missão de promover a diversidade dentro das corporações, né? E fora isso, eu trouxe outro problema para a Letícia. A gente vai focar no desenvolvimento de habilidades fundamentais, não só técnicas. E para isso a gente precisa de acompanhamento. Sim, porque o conhecimento, ele não é nada sem o relacionamento, né? Então, o desenvolver a pessoa tecnicamente, de repente é até mais fácil, né? Porque algumas atividades a gente consegue replicar. Mas quem é que ensina a se relacionar? Né? A gente sabe, por exemplo, que é um desafio de grandes empresas. Eu tenho um profissional super bem qualificado, com as skills necessárias, mas o cara não sabe se relacionar.
né? Então, de que adianta eu desenvolver tecnicamente uma pessoa, colocar ela no lugar certo, se ela não consegue se comunicar, se ela não consegue se integrar à equipe? Então, sempre teve por parte do Kleber essa preocupação em desenvolver não só o lado técnico, mas o lado comportamental. Eu tô vendo que é uma orquestra que tem que ser bastante afinada, Sim. né? Então, no final das contas, o trabalho de vocês em conjunto tem que ser assim. Perfeito. Hoje já se fala muito sobre esse tema, né? De que o diferencial está na inteligência emocional, né? Que todas as outras questões a gente consegue correr atrás, né? Mas e a capacidade da pessoa de se colocar, de saber dizer, falar na hora certa, de saber interromper, de saber questionar, que horas que eu questiono, que horas que eu tenho que só escutar, que horas que eu tenho que só executar. E isso tudo torna o profissional mais proeficiente. Então, veja bem, um time que eu tenho profissionais especialistas, já com uma maturidade comportamental estabelecida, vir, né, compartilhar esse conhecimento numa equipe de pessoas distintas, em que eu possa trabalhar a habilidade técnica com a habilidade comportamental. É perfeito, né? Perfeito. E aí a gente está formando e mostrando um pouquinho do que é o programa Expert. E envolve só isso? Não. Aí entra os MyExperts, né? O MyExpert é um termo que a gente criou também para uma espécie de professor e mentor ao mesmo tempo, né? E aí, esse MyExpert é um profissional que ele vai acompanhar, de acordo com os horários dele, o desenvolvimento dos jovens aprendizes, sabe? E a gente consegue trazer esses MyExpert das próprias corporações. Eles são profissionais extremamente qualificados que vão conseguir ali, mostrando para o expert como, o que e por que, a melhor forma de desenvolver certas atividades. E é basicamente a filosofia em que a gente se apoia, do Learn by Doing, aprenda fazendo. As pessoas aprendem mais e melhor quando desenvolvem atividades práticas. E quais são essas atividades práticas? Aí a gente traz o nosso modelo de conexão. Nosso modelo de conexão ele se baseia em 3 principais figuras: o expertise, o MyExpert e a empresa, que ela vai fornecer um patrocínio ao programa. Esse patrocínio ele não envolve só um suporte financeiro, ele envolve uma demanda real de atividades. Quando ela insere no desenvolvimento profissional uma demanda real que precisa ser aproveitada em um momento, ela vai enfiar atividades complexas, ela vai enfiar atividades que talvez aquele profissional que está iniciando no mercado jamais teria acesso, sei lá, com 5 anos de empresa. E isso a gente traz esse banco de professores. Quando a gente falou lá, brinquei lá no começo, que a gente tinha mais de 40 professores já vinculados, são esses MyExperts. E com isso, vou tentar mostrar um pouquinho aqui. Letícia quer falar um pouquinho mais? Eu me levantou a mão aqui, né? Levantei, porque é isso que o Kleber fala, sai um pouco daquele estereótipo de treinamento, né? Que é Isso. maçante, chato. A pessoa fica lá uma semana de imersão dentro de uma coisa que provavelmente ela vai executar e às vezes a pessoa sai, ela não absorve nada daquele treinamento maçante. Quando você coloca a pessoa para já atuar num projeto ativo que já está acontecendo, é um combustível muito diferencial pro cara, sabe? Ele entra já fazendo parte, já vendo que aquele esforço de energia, de aprender, já está dando resultado, já está dando certo. E isso não é para qualquer um, não. Exatamente. Só lembrando aqui que eu estava ouvindo nos bastidores essa questão dos benefícios, né? Você queria falar um pouquinho a esse respeito? Sim, desde o começo, né, o Kleber sempre teve uma preocupação em fazer proporcionar um ambiente agradável, humano, né, para os aprendizes. Então, ele sempre estendeu benefícios e sempre foi um desafio para o meu trabalho, né, equalizar, né, conseguir conciliar esses benefícios com a legislação vigente, né, até que ponto o Kleber poderia estender, né. Mas eu acho que a Letícia também sabe bem sobre isso e vai poder complementar. A gente conversou um bocadinho sobre isso mesmo, essa discrepância entre o que é habitual de se ver, né, empresas no porte que a nossa e o tanto de benefício que era concedido.
Mas é porque o lado humano do Kleber sempre invadiu muito isso. Essa preocupação dele de promover um ambiente e um amparo, né, financeiro, de benefícios para que os expertis sempre tivessem somente focados em aprender e produzir. Então, a ideia de que não existe nada que os incomode, que a única proposta deles é aprender, produzir, incorporar, né, os desejos e a produtividade necessária, seria a única preocupação deles. Isso é muito bonito, porque a gente não consegue prender um funcionário só por uma promessa, né? A gente dando para ele, fazendo a nossa parte e deixando a liberdade de poder produzir, de ter criatividade, de incorporar o desejo, de vivenciar a profissão sem nenhuma outra preocupação. Traduz né? em mais incentivo, inclusive, Sim, tudo isso, né? sim. Porque isso de deixá-los naquilo que eles podem fazer de melhor, sem outras preocupações. Maravilha. Vamos fazer É o isso, seguinte. Kleber? Vamos fazer assim, acho que vai ficar melhor a gente mostrar um pouquinho da Vamos pessoa. ilustrar isso, Vamos vamos? ilustrar isso Eu acho. Ah, então maravilha. com A gente- casos reais, né? Isso Eu acho aí. que vai ser legal. A gente vai ouvir agora alguns envolvidos no programa, que são os mentores, são participantes e também os representantes das empresas. As entrevistas foram feitas por telefone e a gente vai começar com o Lucas. O Lucas é um dos profissionais formados pelo programa Experti. E logo na sequência vocês também vão ouvir diversas pessoas e cada uma com uma história de sucesso dentro desse programa. Vamos lá. Ô Lucas, conta pra gente, no geral, como que foi a sua experiência no programa, hein? A minha experiência no geral foi boa. Eu acabei conhecendo algumas pessoas que também trabalham na área, né, de projetos automotivos, projetos automobilísticos. Sejam pessoas que participaram do programa junto comigo, ou os mais experientes, né, que já tinham uma vivência na área. Trabalhei bastante e como eu não tinha experiência ainda também nessa área de projetos automotivos, eu tive a orientação dos experts, né, que auxiliavam a gente. E você foi submetido a atividades de alta complexidade logo no início do programa, né, Lucas? Você acredita que isso fez diferença na sua evolução técnica? Acredito que sim, porque apesar de serem atividades mais complexas, eu consegui um conhecimento base sobre diferentes assuntos técnicos. Esses assuntos foram necessários, né, para que eu participasse, que eu fizesse o desenvolvimento das atividades. E esse conhecimento básico também me ajudou a desenvolver profissionalmente. Ô Lucas, você também passou por algumas atividades com prazo curto, né, e grande estresse no ambiente. A indução de participação dessas atividades afetou sua forma de ver o ambiente em que estava inserido ou não? Sim, ajudou. Tipo, a forma como eu via esse ramo de projeto automobilístico, eu já tinha em mente a respeito da pressão que você sofre no dia a dia né, no desenvolvimento das atividades, que é a respeito de que você aliar o trabalho da maneira correta e um bom prazo de entrega ao mesmo tempo, você não demorar demais para conseguir desenvolver as atividades. Eu já tinha isso em mente, porém essas atividades em prazo curto e o estresse mais alto me ajudaram sim a conseguir lidar melhor com o estresse, melhorar esse aspecto em mim. Os toques de observação para melhoria de atitudes comportamentais e também os feedbacks da equipe de psicologia influenciaram no profissional que você é hoje? Influenciaram, sim. De que forma? Creio eu que eu já tinha um comportamento mais adequado para o ambiente de trabalho, mas os feedbacks me auxiliaram de maneira positiva com o que já estava bom, mas eu também a melhorar o que eu precisava, alguns pontos negativos ou que ainda estavam mais fracos. No início se observava um pouco de preocupação ao tentar acompanhar uma conversa de mais difícil compreensão em reuniões com profissionais com vários anos de experiência, né? Hoje você enxerga que consegue desenvolver conversas com sua supervisão com mais facilidade ou não? Sim,
eu tenho mais facilidade. Principalmente se for um assunto que eu vi, né, durante o programa de Experts. Agora, isso também me ajudou quando é um caso, né, de alguma reunião que envolvendo um assunto que eu não tinha visto. Porque se for uma coisa que eu não tenho visto, eu espero a reunião acabar e procuro algum profissional que estava participando dela para poder me ajudar, ou até durante a própria reunião mesmo eu peço um auxílio para ele. E isso foi uma coisa que a gente viu durante o programa, eu acho que me ajudou a conseguir buscar também sobre o assunto quando eu não entendo ele, entendeu? E hoje, Lucas, você acredita que o conhecimento adquirido já faz ou então vai fazer diferença na sua carreira profissional no futuro? Acredito que sim. Eu tinha comentado na outra pergunta, ainda mais para mim, que eu nunca tinha trabalhado na área de projetos automotivos, um ramo diferente, né? São características ali, conhecimentos técnicos que você precisa ter, que eu adquiri durante o programa. Me deu uma boa base para eu poder continuar desenvolvendo profissionalmente e crescer na área. E agora nós vamos ouvir o Eric. O Eric, você também foi um participante do programa Expertise, né? E você poderia nos dizer resumidamente como é que foi toda essa experiência para você? Foi muito bom porque foi muito inovador e eu estava até meio sem entender, né, que é uma proposta muito nova de você conseguir pegar uma pessoa praticamente do zero, que geralmente as empresas elas querem que a pessoa tenha algum conhecimento prévio. Lá, então, a gente não tinha conhecimento prévio de programas que a gente usaria, né, de ferramentas e também conhecimento do setor, né, que a gente vai trabalhar. Então, acabou que tentando esse suporte, tendo os especialistas que vão estar ali ensinando a gente, e fazendo, auxiliando, dando as ferramentas que a gente precisa, acabou agilizando muito para a gente o processo de aprendizado, sabe? A gente sente mais confiança para exercer atividades mais complexas, entende? Você foi inserido em diferentes contextos, né, diferentes projetos e teve acesso a diversas atividades de elevada complexidade. Você acredita que um profissional que inicia sua carreira executando somente atividades, digamos assim, mais simples, se desenvolveria da mesma forma que você, que passou por toda essa experiência? Acredito que não, pois quando você chega no mercado de trabalho, você acaba que, como a pessoa está mais lentamente, ela vai acabar pegando ferramentas muito devagarzinho, uma. Quando você pega exercícios mais complexos, qualquer exercício complexo é sempre composto de partes fáceis. Então, você vai ter que desenvolver muito mais ferramentas para resolver um problema. Então, te torna mais um profissional mais completo, sabe? Então, é algo que não é muito difícil a pessoa conseguir desenvolver sozinha, sabe? E você acredita que as observações comportamentais guiadas pelo seu MyExpert fizeram diferença na sua forma de agir nesse mundo totalmente novo? Sim, com certeza, porque ele, como tanto os profissionais que trabalham conjuntamente com ele, tem mais de 10 anos de experiência na área, né? Então, eles sabem como o mercado quer e qual postura que você tem que ter, tanto com os seus colegas de equipe, quanto você quando se depara com o projeto, né? De que maneira vai ser mais ético e mais eficaz você trabalhar. Então, eles cortam esse caminho para a gente, entendeu? Uhum. E, Eric, você acredita que foi uma boa forma de iniciar sua carreira profissional, conseguindo o programa que te fez conduzir ao seu primeiro emprego formal? Com certeza, porque é que nem você vai entrar no mercado de trabalho, sendo que já é difícil, é um mercado bem restrito, e começando do zero, que nem eu falei para você, que muitas vezes o mercado ele já quer que a pessoa já entre já pronto, já não tem essa paciência. Então, você tendo isso, tendo o suporte dos profissionais tão especializados e tão experientes na área, te dá uma base, uma estrutura para você crescer um profissional um tempo muito mais acelerado. O que uma pessoa conseguiu obter de conhecimento de 1 ano, que a gente fez, ela no mercado de trabalho normal, no mínimo, ela demoraria 3 anos, 4 anos. Uhum. E em algum momento você teve dificuldade de acompanhar determinadas atividades, precisando muitas vezes de uma participação mais firme dos MyExperts? Eles precisaram executar algumas atividades e você acompanhava e demonstrava interesse em participar o tempo todo. Você acredita que mesmo com essa condição, você conseguiu expandir o seu conhecimento? Sim, claro, porque, como eu falei, eles têm mais de 10 anos de experiência. Então, eles já passaram por vários caminhos e viram qual que era o melhor ou o pior. Então, eles sabem os atalhos. Então, eles vão te mostrar um jeito mais eficaz de resolver o mesmo problema.
Então, isso te facilita muito quando você for deparar com outros, você já consegue ser mais rápido para desenvolver uma boa atividade. Perfeito. E, por fim, Eric, o programa que te levou a compreender uma parte desconhecida da sua vida, te fazendo perceber, inclusive porque muitas coisas eram estranhas à sua realidade, você considera que a sua participação no programa junto dessa descoberta são coisas que, de fato, mudaram a sua vida? Com certeza, porque que nem eu não sabia, né, que eu tinha TDAH. E eu achava que era um problema tranquilo de resolver, uma coisa tranquila. Só que a gente vai percebendo, a gente percebe o tanto que influencia em toda a área da sua vida, como o relacionamento com as pessoas, como você vai trabalhar, vai fazer o trabalho seu, quando vai trabalhar, estudar na faculdade. Então, acabou mudando até o modo como que eu tenho que levar minha vida. Por exemplo, acordando mais cedo para poder estudar mais no horário que não tem tanto barulho. Outro fator também reduziu também os fatores da dispersão, dormir melhor, porque quando você dorme pouco com o TDAH, acaba intensificando os sintomas, né, de falta de atenção. Então, de repente, a gente acha que tem memória ruim, de repente, acha que a gente não está conseguindo pegar a informação, não, porque a gente não está conseguindo prestar atenção. Então, você não vai conseguir reter, não vai guardar uma coisa na memória, sendo que você não prestou atenção naquilo, sendo que você dormiu pouco, então você vai ter dificuldade de reter uma informação muito maior. Se você já tenta ficar disperso, vai ficar muito maior também se você tomar o café em excesso, atrapalha. Então, de repente, acha que é incapacidade nossa, não, é porque a gente tem que saber lidar melhor com o que a gente tem, tá? Esse transtorno. Você tem que saber lidar melhor com ele para você ter uma vida mais adequada, você consegue te extrair o máximo de você. Que nem muitas pessoas, que nem a Bill Gates, foram diagnosticados no TDAH, e mostrar a capacidade dele. Então, de repente, a pessoa ela acha que ela não é incapaz, ela acha que ela é incapaz, só que, na verdade, é que ela tem que saber lidar melhor com esse transtorno. Então, paralelamente, essa descoberta acabou contribuindo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, para melhorar vários setores da sua vida, né? Sim, autoestima, confiança, sabe? Então, pensamento demais, a gente acaba pensando muito, acaba trazendo muita ansiedade, então a gente pode acabar levando para o lado negativo. Então, muda muito a postura nossa. Perfeito. A Dalila é outra profissional formada pelo programa Experti. Dalila, em resumo, como que você classificaria a sua vivência no programa, hein? Eu acho que foi uma oportunidade, né, para inserir, né, no mercado, uma oportunidade boa para novos profissionais, né? Na época eu não estava formada ainda, quando eu entrei no programa, estava no meu último período da faculdade. Então, assim, foi uma experiência boa para aplicar, né, todo aquele conhecimento adquirido na graduação de engenharia, aplicar um pouquinho desse conhecimento na prática, né? E Dalila, você rapidamente assumiu como referência a responsabilidade por atividades complexas. Você acredita que se tivesse recebido atividades, digamos assim, mais simples, a sua evolução seria a mesma? Eu acho que não, porque se você recebe algo mais simples, você faz, eu acho que assim, seria um cargo de, como é que eu vou falar? Como é algo mais simples, você faz um pouco mais rápido, mas você não tem aquela evolução, você, fiz algo simples hoje, aí depois algo mais simples amanhã. Eu acho que quando você pega algo um pouco mais complexo de cara, você aprende, né, a como se comportar e ter uma visão, acho que mais ampla, um amadurecimento maior, eu acho. Então, a evolução, por ser algo mais complexo, eu acho que não seria da mesma forma se fosse algo mais simples. E Dalila, a gente sabe que você passou por algumas atividades em que você foi induzida ao erro. Você acredita que essas experiências, que podem ter sido um pouco estressantes ali naquele momento, contribuíram com a sua forma de avaliar demandas? Eu acho que sim, sempre tem dois lados da moeda, né? Como eu sempre falo. Eu acho que esses momentos estressantes que a gente passa induzindo ao erro, faz a gente pensar um pouco, se não fosse dessa forma, será que isso aqui, na verdade, chega a um ponto de nos questionar. Eu sou uma pessoa que sempre me questiono muito. Então, assim, nossa, mas eu sempre olhava, será que isso aqui tá certo mesmo? Por que não tá certo? Então, assim, acho que estimula, né,
puxar na nossa mente todo o conhecimento que adquirir, e você, não, isso aqui tá errado. Então, assim, é um pouco estressante, porque você se coloca à prova também, né? Será que está certo? Será que está errado? Então, assim, e também eu acho que essa forma estressante, essas experiências, né, induziram ao erro, é uma coisa interessante, sim, mas também eu acho que tem um ponto positivo nisso, porque a gente aprende a se comportar independente de situações, né? Você não pode explorar independente daquela situação que você se encontra. Então, assim, eu acho que é uma forma também de você saber se comportar. E você já acompanhava as discussões técnicas, conseguindo até corrigir outros profissionais de grande experiência na área. Como é que você se sentiu ao perceber que era capaz de participar de reuniões, compreendendo as conversas e também participando ativamente de todas elas? Eu acho que também é gratificante, né? Você ter conhecimento que você acompanha, né? Aquela linha de raciocínio, que você está ali presente e compreende tudo que está sendo falado, né? Então, todo aquele conhecimento adquirido, tanto as reuniões e tudo mais, então eu acho que é realmente gratificante, porque mostra que, olha, realmente eu entendi, eu consigo aplicar e consigo fazer sozinha, né? Ao ponto, igual você comentou aí, né? De corrigir os profissionais. Não vejo isso assim, corrigir os profissionais, mas só pelo fato, não, realmente estou acompanhando a linha de raciocínio. E como eu me pergunto, às vezes eu fico na dúvida, não, peraí, mas é dessa forma mesmo? Então, assim, eu acho que é algo gratificante, né? Você vê que realmente você teve uma evolução ali e você consegue dar continuidade. Perfeito. E você foi selecionada para apresentar todo um trabalho para a gerência e foi elogiada pela sua performance nessa apresentação. Você acredita que o programa te preparou para esse tipo de atividade? Sim, eu acho que foi não só o programa, mas eu acho que foi uma junção de tudo, né? Com tudo que eu já vivenciei na minha graduação, nas minhas outras experiências profissionais, da minha experiência com o programa, né? A minha experiência pessoal, né? Tanto de evolução, amadurecimento. Então, sim, eu acho que preparou também, né, para esse tipo de atividade. Eu acho que foi uma junção de tudo, né? Um aglomerado de evoluções. E hoje, 4 meses após o término, você acredita que essa participação vai trazer grandes benefícios para a sua carreira profissional? Sim, porque foi uma oportunidade, né, de nos inserir no mercado de trabalho, para que esse programa, né, que fossem inseridos em projetos e que as pessoas também nos conhecessem. Então, assim, a gente realmente estava presente ali, com todos os outros demais profissionais, acabou nos conhecendo. Então, acho que sim, é benéfico para a minha carreira por eles conhecerem agora a minha competência e a minha capacidade como profissional. Maravilha. O Fabrício é ex-diretor de engenharia de uma das primeiras empresas que patrocinaram o programa. O Fabrício, diz pra gente, apoiar uma iniciativa que fomenta e acelera o desenvolvimento de profissionais deve fazer parte da política de empresas? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que a iniciativa foi bem interessante, né? É uma carência que às vezes as empresas têm de formação de mão de obra, só que às vezes elas não têm esse know-how ou não conhecem o melhor caminho, né, para a execução de um projeto como esse, de formação, independente de qual seja a área interna da empresa, né, que ela precisa de formar. Então, contar com projetos de parceiros como esse é bem interessante para seja empresas de médio porte como de grande porte. E você acreditou na proposta desde o começo, né? E viu nela uma oportunidade de incrementar com profissionais qualificados o quadro de profissionais da sua equipe. Isso foi influenciado pelo que o idealizador do programa te apresentou, pelo conhecimento prévio do trabalho que ele executava anteriormente ou por ambos? Assim, eu conhecia já o formador, né? Sim. Então, isso aumentou a credibilidade, assim, de apostar no projeto, porque eu sabia do potencial que ele tinha para formar os profissionais.
E a metodologia foi ele que criou mesmo, né? Não é que eu conhecia a metodologia que ele aplicou, mas a metodologia também foi bem estruturada e depois vendo na prática, né? Porque eu participei aí desse projeto do início ao fim aí, foi bem executada também. E a gente percebe que nesse ambiente corporativo as pessoas costumam não elogiar, mas também, por outro lado, não medem esforço para criticar, né? Conduzindo, às vezes, ao pensamento de que se ninguém falou nada é porque está tudo certo. Chegou para você, em algum momento, alguma crítica sobre os profissionais que estão inseridos no programa, mesmo que seja apenas até quando você deixou a empresa? Como que foi isso, hein? Não chegou essa crítica porque o programa ele trabalha com bastante clareza essa questão de que vai existir um tempo de aprendizado, né? Tem um período de adaptação, então a gente chama aí de ramp-up, né? O tempo de aprendizado daqueles colaboradores. Isso vai, desde o início, tratado com bastante clareza, que o rendimento, a qualidade, o tempo, isso vai alcançando, né, uma melhora, vai alcançando um objetivo com o decorrer do tempo, né? Isso faz parte da formação. Então, quando você trabalha com bastante clareza isso, até a expectativa, né, do cliente, quem está dependendo daqueles profissionais, já fica bem alinhada com o que ele está... a expectativa dele fica bem alinhada com o que os profissionais vão produzir, né? E aquilo que a gente chama que é a produção, que é o tanto que eles vão desenvolver, aquilo vai melhorando com o decorrer do tempo e é isso que o cliente espera, né? Essa melhoria que ele vai acompanhando. E para acompanhar essa melhoria tem que ter paciência, tem que ter bastante, dar suporte também, né? Para auxiliar também na boa execução desse projeto, né? Perfeito. E nós sabemos hoje que você trabalha com uma outra equipe e com certeza passou alguma dificuldade desenvolvendo profissionais. Você acredita, Fabrício, que trazer o programa e seus benefícios, considerando alguns ajustes à sua nova realidade, poderia ser algo a se discutir? Assim, a minha empresa hoje ela é pequena. Eu, como você comentou, eu era diretor de uma multinacional. Hoje eu sou dono de uma empresa pequena, eu ainda não tenho condições de investir nessa formação. Então, o que eu tenho hoje condições é de tentar colocar em prática também internamente com a minha, com o meu know-how e com a minha disposição. Mas a minha expectativa é que eu cresça a tal ponto que eu não consiga acompanhar esse desenvolvimento e eu conte com parceiros como com esse projeto para eu conseguir manter a formação na minha empresa, né? Ok, maravilha, Fabrício. Então agora a gente vai falar com a Daniela, né? A Daniela é engenheira e líder técnica e ela coordena uma equipe de engenheiros e é também uma expert do programa Expertise. Ô, Daniela, conta pra gente, é difícil lidar com esse tanto, né, de homens nas áreas de engenharia? Quer dizer, como é que tem sido isso para você? Então, inicialmente eu achei muito difícil. Eu comecei a minha carreira na engenharia automotiva em 2015. Quando eu comecei, ainda estava na faculdade, foi um pouco difícil de lidar. Só que a partir do momento que as pessoas foram ganhando confiança em mim e tudo mais, foi facilitando, que as pessoas viram meu potencial, viram meu conhecimento, viram o meu serviço e passaram a confiar em mim. A partir daí é um ou outro que faz aquelas gracinhas, mas a gente tem um joguinho de cintura para lidar com essas pessoas, né? Nada que não possa, né, ser contornável, né? Justamente. Uhum. Agora, você também foi indicada, né, como potencial mentora de jovens profissionais, exatamente pela sua gerência. Então, como é que você enxerga essa indicação, hein? Olha, eu fico muito honrada por saber que eles prezam muito pelo meu trabalho, que eles me enxergam como um exemplo a ser seguido, né? Uhum. Então eu fiquei muito feliz com essa indicação. Que ótimo.
E outra coisa, você também foi a responsável por trazer o conhecimento de uma área de suporte, né? Isso, assim, diferente da que o programa já estava desenvolvendo para alguns expertises, né? Agora, você acredita que essa intercambiabilidade de conhecimento entre diferentes áreas que se relacionam, ela auxilia mesmo na formação profissional? Como é que você vê isso tudo? Com certeza. Hum. A intercambiabilidade, ela permite não só que eu desenvolva meu trabalho, mas também as pessoas desenvolvam os trabalhos dela. Por exemplo, se eu entendo o que as pessoas da função que eu executo o trabalho fazem, eu consigo dar uma solução para o problema mais acertado. Por exemplo, se o problema está numa peça plástica, se os processos de fabricação do plástico permitem que eu faça aquela modificação, se vai ser visível ou não, isso tudo conta como solução e conta como, como é que eu falo? Ajuda muito no tempo do trabalho. A gente poupa muito quando todo mundo está ciente do que todo mundo está fazendo. Ou pelo menos tem uma noção, sabe? Sim. Uhum. Agora, Daniela, voltando naquela primeira pergunta, só para a gente concluir, tá? Você conhece a proposta do programa, né? E também o modelo de seleção. Agora, sinceramente, você acredita que o programa ele é capaz, assim, de mudar a realidade dessa presença feminina, né? Você é um caso, né? Um exemplo disso, né? Mas você acredita que tudo isso é capaz de ser mudado, essa realidade, assim, em áreas que hoje estão ainda predominadas, né? Dominadas por homens? Com certeza. O programa, ele conta com a imparcialidade na hora de captação das pessoas. Então, a empresa não liga se você é homem, se você é mulher, se você é velho, se você é novo. Então, com essa imparcialidade, a gente vai ter um time que ele é mais diverso, e com a diversidade nós temos soluções mais criativas, nós temos diferentes backgrounds, e isso acrescenta muito na qualidade do trabalho. Então, com certeza, vai ajudar tanto mulheres como pessoas que já estão mais, talvez até afastadas um pouco do mercado de trabalho já há um tempo, pessoas de uma idade mais avançada. Isso vai ajudar muito mesmo para qualquer grupo. Pode ser considerado então como uma luz, né? O Paulo é engenheiro de processo e produto, com quase 20 anos de experiência na área e é o outro expert do programa. Ô Paulo, resume pra gente como foi adquirir toda essa experiência. Então, essa experiência, né, como você diz aí, 20 anos de experiência, se começou em 2000, quando eu vim para Minas, no qual meu pai veio gerenciar uma empresa de ferramentaria, e quando chegamos em Minas, ele já me inscreveu num curso de mecânica. Aí iniciou-se a minha experiência. Logo que comecei o curso, que foi junto com o meu ensino fundamental, né? Eu comecei a trabalhar com ele. Antes mesmo das matérias técnicas, eu já iniciei trabalhando na empresa que ele veio gerenciar. Comecei de baixo mesmo, trabalhando, né, na parte de limpeza dos moldes. Aí, logo em seguida, comecei a desmontar e montar os moldes. E com isso, trabalhando lá, já tive a oportunidade de começar nas fresadoras, né, nas máquinas de usinagem, que foi fresadora. Aí depois disso eu fui para eletrosão, torno. Aí comecei a trabalhar também com fresadora CNC. Aí logo após esse período, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em São Paulo, onde comecei a aprimorar cada vez mais, né? Onde foi já para programação de CAD/CAM, que é a programação do CNC, já no 3D, né? E com isso, vim após, né, vamos falar assim, uns 5 anos, essa empresa na qual eu trabalhava fechou, e aí meu pai resolveu montar uma empresa de ferramentaria, bem menor. É a empresa que a gente trabalhava, mas no qual
eu tive que fazer todos os processos. Antes eu trabalhava só com programação, aí eu comecei a ter que aprender a modelar. Aí eu fiz um curso de modelamento, né, 3D. E aí eu fui responsável por orçamento, modelar, projetar e usinar. Então, com isso eu ganhei na parte de ferramentaria a função do início até o fim do projeto para moldes plásticos. Eu sempre trabalhei com moldes plásticos, né? Aí após anos também, meu pai resolveu fechar a empresa, foi quando eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. E nisso eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de borrachas vulcanizadas. Aí onde também aumentei a minha área, né? Com isso eu ganhei a área tanto de plástico como de borracha. Então, eu tive uma gama maior. E com essas experiências que eu adquiri durante esses anos de trabalho, eu comecei numa nova etapa fui chamado para começar um novo projeto, que é a factibilidade. Antes, nenhuma empresa tinha essa opção. A factibilidade, ela veio para ajudar o projetista de produtos, né? Porque antigamente o projetista de produto, ele faz o produto, mas ele não sabe como que é a fabricabilidade. E nesse ponto eu dominava, né? Então, a gente começou a atuar junto com os projetistas de produtos, como auxiliando eles, e com esses auxílios a gente ia dando comandos para eles, precisamos modificar certos pontos, porque senão não é possível a usinagem. E com isso, as empresas que adotaram aos nossos estudos de factibilidade, podemos diminuir o tempo da produção de um produto no 3D. Com isso, indo para a ferramentaria com praticamente zero problema. O Paulo, essa sua experiência vasta que você acabou de nos contar aí, acabou te classificando como potencial mentor de jovens profissionais. Você acredita que foi interessante fornecer esse suporte direto a eles? Sim, foi interessante, né? Porque do mesmo jeito que hoje eu tenho essa experiência, foi ao longo de anos alguém também dedicando um tempo para poder me passar. Então, o compartilhamento de experiências me ajuda. Para mim foi um pouco difícil, pois eu não tenho essa experiência de mentoria. Então, eu não sabia como seria eu passar essa experiência para outra pessoa. E conhecendo muitas pessoas com boa experiência, você acredita que muitos deles conseguiram realizar esse tipo de mentoria? Eu acredito que sim. A pessoa tendo experiência, ela tem o que passar para outras pessoas. Eu acredito que sim. Uhum. E você trouxe também um conhecimento complementar, não é? A área de desenvolvimento de produto. Você acredita que esse conhecimento complementar na área de processo auxilia na formação técnica de um profissional? Sim, por ter passado por todas as etapas, não é? Que eu passei na prática, não só na teoria. Hoje eu consigo orientar, mostrando o que eles precisam modificar. Porque antigamente chegava para o projetista de produto assim, eu preciso dessa modificação. Mas a nenhum momento era explicado para ele o motivo. E como a gente começou a trabalhar junto com os projetistas de produtos, lado a lado, a dúvida que ele tinha do que ele tinha que modificar, a gente ia e falava, você está modificando por esse motivo, e não somente por modificar a peça. E você foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento de uma profissional que está se destacando em toda a equipe atualmente. Como é que você se sente sendo parte desse desenvolvimento? Me sinto muito feliz, né? E vejo que o trabalho foi bem feito, que eu consegui passar todo o meu conhecimento para ela, né? Um pouco do meu conhecimento. E fico muito feliz por ela estar aproveitando para se destacar, porque é isso que a gente quer, né? Que o nosso conhecimento ajude a outra pessoa a se destacar no serviço dela, no projeto dela.
O Rodrigo é analista de desenvolvimento de produto com 13 anos de experiência nessa área e mais um expert do programa. Ô, Rodrigo, isso é muito tempo, né? Precisa de gostar muito, né, de trabalhar com isso para ficar esse tempo todo, né? Eu entendo, Sandra, que é muito importante a gente gostar dos desafios, de encontrar soluções, porque isso é o que a gente mais faz diariamente. E sempre há um quebra-cabeça novo para a gente resolver. Então, eu acho que isso é o mais importante e o que mais me motiva nessa área. Hum. E você foi um dos primeiros My Experts a compor a equipe do programa. Você acredita na proposta desse tipo de aprendizado mesmo? Como que isso, né, acontece? Qual a sua... Desculpa que eu agora que me embolei. Desculpa, vamos de novo. Sim? Ô, Rodrigo, você foi um dos primeiros My Experts a compor a equipe do programa, né? Você acredita na proposta de aprendizado desse programa? Olha, eu acredito muito, porque nessa área o mais importante para um profissional é a experiência. E, portanto, é muito difícil começar do zero. E com a proposta do My Expert, a gente consegue justamente dar esse início na carreira e para o profissional conseguir já ser inserido no mercado. E você diria para outros colegas experientes que é algo interessante se cadastrar como potenciais mentores do programa? Sim, eu acredito que é muito interessante porque a gente pode tanto manter nossos conhecimentos sempre afiados, né? Porque e também que quanto a gente ensina, a gente também aprende. E eu acredito que isso é muito importante para a gente sempre manter em dia. Uma outra questão é que você esteve por quase 2 meses conectado com um profissional específico. Você considera que foi fácil conciliar a sua atividade principal com o programa? Eu não vejo problema nenhum. Na verdade, é até bem tranquilo, porque a gente consegue acordar, né, um cronograma que fique bom para todo mundo. Então, não atrapalha em nada, é só ter uma disciplina mesmo. E você foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento de um profissional que possuía, digamos assim, uma certa dificuldade de aprendizado. Você acredita que desenvolver um trabalho com pessoas com dificuldade pode ser conduzido de forma tranquila ou não, né? Foi estressante demais? Não foi estressante, eu acho que é só uma questão da gente realmente entender as necessidades de cada pessoa, porque cada indivíduo, né, tem as suas necessidades. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue direcionar nossos esforços, né, e sempre tentar o melhor resultado possível. Então, eu acredito que cada profissional tem as suas qualidades e a gente tem que fortalecer essas qualidades. Uhum. E hoje você sabe que esse profissional ele é portador de um transtorno de déficit de atenção. E sabendo que mesmo com todas essas dificuldades, ele se mantém na equipe de forma independente, você diria que o seu trabalho dentro do programa mudou a vida dele? Eu fico muito feliz, realmente, de ter conseguido esse resultado e de ter visto esse desenvolvimento, né, ao longo do período que a gente fez o treinamento. E eu não saberia dizer se isso mudou a vida dele, mas eu realmente espero que isso tenha trazido grandes oportunidades para a vida dele. E isso demonstra também que todo mundo pode conseguir, só basta se esforçar. Ok, maravilha. Agora nós vamos falar com um líder de desenvolvimento coordenando uma equipe de projetistas. Então, você pode nos contar um pouco sobre como é essa vida de coordenação? Bom, a coordenação é nada mais, nada menos que uma pessoa que recebe a demanda do sistema ou de uma equipe ou da empresa, né, dentro daquele setor, e ela distribui entre os projetistas. Uhum. E essa demanda, ela é assim, específica para cada perfil, então a gente tem um trabalho de identificar qual que é o melhor recurso que tem habilidade para fazer determinada atividade, e a gente tenta gerenciar dessa forma, né? Passando o trabalho para ele e acompanhando todo o período de desenvolvimento, né? Fazendo vários pontos ao longo do desenvolvimento, dando suporte com todas as informações possíveis e recebendo esse trabalho na entrega final, né?
Ok. Basicamente seria isso aí. E não somente o fato de pegar o trabalho, né, a demanda e passar pro recurso, pro projetista, no caso, a gente chega a avaliar, né, o coordenador avalia qual que é a especialidade daquele recurso, daquele projetista, porque dependendo do perfil, ele pode ter uma habilidade diferenciada de outro ou também uma dificuldade. Então a gente tenta gerenciar isso aí para que o resultado final, como time, seja satisfatório, entendeu? Então, você foi um dos primeiros, né, a ter no seu time participantes do programa Expertise. Conta pra gente, como que foi receber a notícia de que vivenciaria uma proposta assim tão diferente, hein? É desafiador, né? Não, como eu já falo, o programa é algo novo, então assim, gostaria, no início do projeto, no início do programa, né, fiquei um pouco assim interessado em saber como que sucederia esse desenvolvimento. Uhum. E assim, foi algo desafiador mesmo, tá? Não vou mentir, não. E após, né, esses, digamos assim, 6 meses, né, de desenvolvimento, você manteve aquela primeira impressão ou não? Não, manteve não. Conta como foi então, por favor. Então, não sabia como que ia acontecer, né? Qual que seria o resultado, mas uma coisa foi fácil de entender, né? Que dentro desses, não falo nem 6 meses, foi até antes, eu já vi um resultado bem satisfatório, né? Lógico, não é um recurso, não é um projetista solto, né? Teve todo o suporte por trás disso aí, como direcionado, né, para fazer alguma atividade de forma correta. Então, isso ajudou. E eu percebi que em pouco tempo já teve uma evolução, né, como se estivesse sendo feito por uma pessoa já com experiência que já tivesse um pouco mais de experiência, né? E um dos objetivos do programa é reduzir a carga do supervisor despendida com explicações ao expertise. Você acredita que o programa cumpriu esse objetivo? Sim. E de que forma? Bom, a questão que quando a gente tem uma demanda de trabalho, a gente já fica envolvido naquela situação. E geralmente quando a gente tem um recurso, um projetista que tem menos experiência, a gente tem uma dificuldade, não uma dificuldade, um trabalho a mais, né? Que é, além de passar o trabalho, além de detalhar o trabalho a ser feito, a gente tem que ensinar, né? Eu falo uma coisa mais básica. E como isso aí já estava dentro do programa, eu vi que esse papel aí de ensinar, de pegar na mão e detalhar a fundo não precisou ser feito, né? E sim a preocupação somente em cima do trabalho. Lógico que isso aí, uma coisa ou outra, a gente sempre faz com qualquer tipo de profissional, né? Uhum. Mas como proposta do programa, foi dessa forma que eu percebi mesmo. E ajudou. Sim. E hoje que você mantém, né, em seu time profissionais formados há 4 meses pelo programa, você acredita que eles desempenham bem as atividades, ou seja, eles podem ser considerados profissionais bem qualificados? Ó, eles trabalham, né, seguem o seu percurso ali, seu rumo de atividade, executam atividades, né, bem, visto que passou por esse programa, então o resultado foi bom. Lógico, aprendizado é o tempo todo, né? Então, assim, tudo é tempo de experiência. Mas esse período aí, esse percurso reduziu bastante na minha concepção, né? E para caracterizar um profissional bom para trabalhar
para fazer as atividades propostas, entendeu? Então, atendeu, né, o objetivo, ou os objetivos. Atender o objetivo. Tá certo. Hudson é um especialista de função e é a pessoa que vai resolver os problemas complexos. Hudson, precisa de ter muita experiência para resolver tantas questões no dia a dia? Precisa, isso a gente é uma função bem complicada, que está adquirindo ao longo dos anos, né? Mas precisa um pouco de experiência, sim, Uhum. mas nada que seja um bicho de sete cabeças. E você sabia, não é, que existem profissionais com os quais você se relaciona e que passaram por um programa especial de aprendizagem, né? Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com uns deles e foi uma experiência muito boa, me surpreendeu, a evolução foi muito rápida. Até pouco tempo atrás, e acredito que pouco mais de um ano atrás, estava em treinamento e hoje consegue fazer várias demandas que exigem um pouco mais de conhecimento. Então, acredito que Uhum. Pois é, exatamente sobre isso, você citando aí, mesmo estando na equipe há pouco, né, mais de um ano, você passou a ter contato com eles somente há pouco. Queria que você explicasse um pouco mais como é que você enxerga esse trabalho e conhecimento especificamente desse profissional. eu enxergo que se você tiver um bom tutor que tem um bom conhecimento, já tenha vivido nessa área, que tenha uma boa capacidade de poder te passar confiança naquilo que você está fazendo, eu acho que te orientar da forma correta, eu acho que tem tudo para dar certo, igual foi o caso que aconteceu com esse profissional. Ele teve uma boa mentoria, teve a oportunidade de estar engajado em um grande desenvolvimento e isso ajudou bastante ele. E isso, a pessoa que estava conduzindo o treinamento dele também, ela tem bastante conhecimento, isso ajuda bastante. Uhum. Pois é, sabendo que ele possui apenas um pouco mais de um ano de experiência, você acredita, Hudson, que podemos dizer que a performance desse profissional específico pode se equiparar à de alguém com mais tempo na área? Eu te falo que pode sim, deve ser comparado. Eu conheço pessoas com mais tempos de área que ele e não consegue desempenhar a mesma função. Então, foi para mim não uma surpresa, né? Mas eu sabia que poderia ser um grande potencial e ele demonstrou isso. Então, eu acho que ele demonstra uma capacidade de uma pessoa que está mais tempo na área. Ok, maravilha, Hudson. Por questões de sigilo, alguns nomes foram usados como pseudônimo nas entrevistas. Pessoal, esses exemplos que nós acabamos de ouvir, né, acredito que mostram bem como o programa ele acaba abraçando qualquer perfil que chega até vocês, né? Quer dizer, posso dizer que é um desafio cumprido? Com certeza. Um desafio que trouxe o resultado que a gente viu aí hoje. A gente vê pensando numa tomada de tudo que a gente escutou aqui agora. O que a gente escuta, ela mostra claramente o resultado, né? Então não precisa nem falar muito. A gente pode dizer que até que infelizmente a gente teve umas falhas de agenda aqui, que a gente queria até trazer um pouquinho mais de outros participantes, de outros supervisores, que já estão envolvidos nesse programa, mas acontece, mas a gente já tem, muito material para mostrar a vocês o resultado
do nosso programa, sabe? E até brincar assim, o Fabrício foi o cara que apoiou o projeto. Ele foi uma das primeiras pessoas que a gente mostrou o projeto e já comprou a ideia de imediato. A gente tem que muito agradecer ele ali. E até brinca ali hoje, que hoje no novo negócio dele ali, ele tá conseguindo fazer um pouco lá, mas o Fabrício é um cara super inteligente, é um cara que ele consegue ver a visão toda de um projeto. Mas a gente tem que lembrar que, tipo assim, até mesmo empresas pequenas, não só empresas que apoiaram esse projeto, poderiam patrocinar um programa para a gente conseguir desenvolver essa empresa. Vocês vão ver que existe a capacidade de desenvolvimento da sua empresa mais rápido, com o suporte do nosso programa, sabe? Vocês acreditam que as empresas de outras áreas, inclusive, vão ter interesse a partir de agora nessa proposta? Claro, com certeza. Vocês podem perceber que o programa ele se iniciou num ramo ali, que é o ramo em que tem experiência, foi onde eu consegui inserir, trazer que as pessoas me conhecem. Mas ele é aplicável só a esse ramo? Não, gente, a gente pode estender ele, a proposta ela é extensível a qualquer ramo em que um mínimo de conhecimento técnico pode ser necessário para se começar uma carreira. Um mínimo de experiência profissional é necessário para se começar uma carreira. E eu tenho embasamento disso? Basta confirmar hoje que daqueles 40 professores que a gente comentou no começo, tem quase 15 que são de outras áreas. E todos eles, a gente traz a proposta, fala com eles, eu quero participar. A minha área também é deficiente nisso. Entendeu? Então, é um programa que ele é expansível a muitas áreas, a quase todas as comunidades e a quase todos os perfis. E isso é legal da escalabilidade desse programa, entendeu? E essa capacidade de expansão, a gente pode falar que estava previsto desde o começo ou aconteceu e surgiu como uma surpresa, hein? Não, a gente pode dizer que a gente está estudando isso há tempo. Inclusive, até mesmo as cores da nossa empresa, da nossa logomarca. A logomarca a gente gosta muito, criada pelo Rodrigo. Pois o Rodrigo, se der, vai falar um dia aqui com a gente. Ela traz as cores que representam as grandes áreas do conhecimento. Quais são elas, basicamente? A gente tem uma ênfase no roxinho ali. O roxo representa a pedagogia. O roxo ametista é a pedra da pedagogia. O vermelho rubi, das áreas sociais humanas. O verde é a pedra preciosa esmeralda, que representa as áreas biológicas. E o azul é das exatas engenharia safira. Entendeu? Então a gente tem a representação das pedras ali para trazer isso, porque sempre foi a nossa ideia. A nossa proposta, ela pode ser absorvida por qualquer área do conhecimento. Quer dizer, ninguém fica de fora, né? Inclusive eu queria saber de você, principalmente Letícia, porque a gente percebeu ali que, né, a gente percebeu os jovens que chegaram ali praticamente crus, né, em várias áreas assim, por uma demanda tão específica, né? Alguns inclusive com dificuldade no aprendizado. Tudo indica que esse programa provou mais uma vez que é possível inseri-los, né, nesse mercado de alta performance. É verdade, é verdade. O que eu gosto de falar é que o que é mais grandioso nesse programa, que está além do óbvio, né, que é a diversidade que ele promove, né, que é qualquer pessoa de qualquer lugar pode participar e pode, né, impactar a vida profissional. O mais grandioso para mim é que ele não se resume só à vida profissional da pessoa. Como psicóloga que sou, né, amante das pessoas, ele promove uma mudança na vida pessoal, né? O caso do Eric é para mim muito emblemático, né? Ele, por conta da participação dele no programa, ele foi submetido a uma avaliação psicológica que a gente foi capaz de perceber que ele era portador, né, do TDAH e a gente pôde potencializar de maneira muito tranquila as qualidades dele, né, diminuindo o impacto do transtorno, né? E hoje ele está super bem alocado, colecionando elogios por onde passa, e isso engrandece demais o projeto. Isso é muito, muito único, né? Muito lindo. Agora chegando aqui quase que no finalzinho da nossa Sim, conversa, se deixar, eu vou falando, né? Por que vocês estão trazendo tudo isso para o Prêmio LED, pessoal? Eu posso te dizer que o Prêmio LED foi uma surpresa para mim. Eu não conhecia, fiquei surpreso assim quando alguém que conhece o nosso projeto virou para mim e falou: Kleber, por que você não traz isso para o Prêmio LED?
E aí eu fui estudar, a gente está até fazendo uns negócios meio em cima da hora, porque a gente soube um pouquinho tarde, sabe? Eu fui estudar isso e eu vi que o nosso projeto preenchia todos os requisitos. O nosso projeto, ele tem o potencial de mudar a vida das pessoas, ele tem o potencial de mudar uma sociedade inteira. Tem uma frase que eu gosto muito, esqueci o autor, mas que fala o seguinte: o ser humano que planta uma árvore entendendo que ele não vai sentar à sombra dessa árvore, entendeu o sentido da vida, né? Kleber entendeu o sentido da vida quando teve esse projeto. Ele vai impactar, não é a geração atual, ele vai impactar todas as gerações que estão por vir aí com esse projeto. Maravilha, pessoal, isso aí. Não, perfeito. Acho que a gente deu pra gente trazer um pouquinho aí, mostrar pra vocês. Esperamos que o nosso programa impacte a vida das pessoas, esperando que o pessoal aí do júri dê uma olhadinha. Enxergue esse potencial todo, potencial. né? Não. Que a gente enxerga e já vê na prática. Na Mais verdade, que já vê na mostrado, né? prática, Mais a que gente provado, isso. exatamente. Maravilha, pessoal. Obrigada, então, pela participação de cada um aqui e boa sorte